Eu não sei se a maioria de vocês ou dos que me veem pela internet nunca tiveram lutas ou nunca tiveram batalhas na vida. Eu, pessoalmente, confesso que a minha cota eu acho que superei de lutas, de batalhas, de guerras, de confrontos. Mas eu tenho certeza que há muitos de vocês aqui e me acompanhando pela internet que sabem o que é isso. Tem marcas, cicatrizes na alma, se não no corpo, na alma, que são as mais doloridas. Tem cicatrizes no coração, de batalhas reídas, de lutas intermináveis, de dores vividas. E há muitos que estão enfrentando agora, vivendo batalhas longas, demoradas, que aparentemente não têm fim. A pergunta que se faz hoje para a nossa reflexão é a seguinte: como deve o cristão lutar suas guerras? Como deve o cristão viver os seus confrontos, tanto na dimensão humana como na dimensão espiritual? Até porque essas duas geralmente estão casadas. Nem sempre, não é regra, mas é muito comum que elas estejam unidas, casadas, que o agente humano seja apenas a face concreta daquela ação espiritual que vem para machucar, para destruir, para matar, para roubar, como diz a Bíblia, toda essa força maligna que há no mundo, no universo. O povo de Israel, queridos, teve na história alguns inimigos históricos, claro. Por exemplo, os filisteus. Eles não conseguiam viver sem atacar, sem provocar, sem batalhas sangrentas. Se você abrir o Antigo Testamento, você vai observar que possivelmente nenhum outro povo atacou e lutou mais contra a nação de Israel do que os filisteus. Mas havia também os moabitas, filhos de Moabe, os amonitas, filhos de Amon, que vêm como resultado de um incesto. E havia os midianitas que habitavam uma região chamada de Midian e que viviam em confrontos constantes com a nação de Israel. O texto que acaba de ser lido, ele registra um desses momentos, quando a nação é atacada, perseguida, de forma insana e sangrenta, e não há, do ponto de vista humano, nenhuma probabilidade de vitória. A diferença entre os guerreiros que lutariam por Israel e os midianitas era assombrosa, tanto em número, quanto em qualidade, quanto em preparo, como em hábito, porque a nação de Israel era uma nação voltada para a agricultura, para a criação, para a pecuária, e os midianitas eram portadores de uma história de guerra, de batalha, de confronto, de beligerância, de modo que a chance praticamente não existia, e qualquer um podia antever ou diagnosticar o que aconteceria com Israel nesse confronto com os midianitas. É aí que Deus levanta um homem, um juiz, um magistrado, chamado Gideão. E Deus o comissiona para o enfrentamento. Mas Gideão também não era um homem voltado ou preparado ou talhado do ponto de vista humano, treinado para a guerra. Ele entra numa crise terrível, vou ou não vou, aquelas tensões que antecedem uma decisão, aquelas avaliações da mente que sempre trazem como resultado o seguinte: não vá que não dá, é impossível, a sua chance é praticamente zero, você não tem a menor condição, de modo que ele dirige-se a Deus e resolve humildemente pedir um sinal a Deus. O sinal consistia na colocação de uma lã no eirado, num dia de chuva,
pedindo a ele, a Deus, que o impossível acontecesse, isso é, que tudo ao redor estivesse molhado, mas que aquela lã estivesse seca. E surpreso percebe que acontece. Ainda em dúvida, ele inverte. E ele pede a Deus que a lã amanheça encharcada, absolutamente molhada, e que tudo ao redor esteja seco. Outro absurdo. E descobre, assustado, que o sinal foi respondido. Então ele toma a iniciativa, prepara-se para a batalha, o coração ainda temeroso, reúne o povo, fala com Deus. Deus pergunta quantos tem, ele responde 32.000. E Deus diz, é gente demais, o negócio não é quantidade, é qualidade. Deus não estava procurando enriquecer estatísticas. Deus estava mostrando a ele que uma pessoa qualificada e comprometida vale por centenas. E a primeira ordem de Deus é interessante. Deus diz a Gideão, diga aos tímidos e medrosos que saiam daí. Gente frouxa. Gideão então reúne 32.000 homens e diz, olha, o negócio é o seguinte, a batalha vai ser difícil, a guerra vai ser terrível, o inimigo é poderoso, de modo que quem for tímido e medroso está liberado, pode ir embora. Diz a Bíblia que 22.000 foram embora. Eram frouxos, mas eram sinceros. Assumiam o medo. Não eram hipócritas. Olharam para Gideão e disseram, bom, para a gente não dá, o negócio é feio. E saíram. Ficaram ainda mais de 10.000, e Deus então olha para Gideão e diz, ainda é gente demais, tem muita gente. Gideão está começando a aprender que as batalhas patrocinadas por Deus não estão calcadas, escoradas ou construídas nos valores humanos. E ele então faz outro teste, orientado por Deus na água, um teste para que eles bebessem água, e pela forma como eles beberiam, estaria traçado um perfil, coisa da cultura e da época, não é um princípio, mas o fato é que nesse teste, mais 10.000 vão embora, e diz a Bíblia que ficam 300, e Gideão olha para aquele punhado de gente, assusta-se, e Deus diz a Gideão, é com esses aí que você vai ter vitória. Como qualquer um, lá dentro ele duvida, ele teme, ele se abala, não tenho capacidade, como é que eu vou enfrentar milhares e milhares de guerreiros treinados, habituados à guerra, talhados para a guerra, com 300 homens? Isso é piada, isso é anedota. Quando subitamente alguém chega a ele e conta um sonho que um homem estava contando a outro no arraial dos midianitas. Gideão havia mandado espias para olharem, para verem, para avaliarem, para pesarem, para checarem. E quando esses espias voltam, um diz a Gideão, eu o vi, me posicionei de forma que não me viram, mas eu vi um contando ao outro um sonho. E o sonho era o seguinte, ia tudo bem, quando subitamente um pão de cevada veio sobre o acampamento, o nosso acampamento, destruiu tudo, não ficou ninguém, ninguém sobrou. E aí o outro companheiro, ouvindo essa história, disse, isso é a espada de Gideão. E Gideão, ouvindo essa história, disse, acabou, não quero mais sinal, não preciso mais de nada, e partiu para a luta e para o enfrentamento, dando os seguintes passos. E é sobre esses passos que eu quero refletir com vocês, porque o cristão verdadeiro, que não é apenas um religioso, um frequentador de templos, mas é cristão, assumido, comprometido, que quer andar com Jesus, parecer com Ele, imitá-lo, tem que dar esses passos para que a vitória aconteça na minha vida, na sua que me vê pela net, para que sejamos vitoriosos, que é o que Deus quer para cada um de nós. Amém?
A primeira coisa que Gideão diz no verso 17 é: olhem para mim. Nós precisamos ser referência onde Deus nos colocar. Qualquer educador ou psicopedagogo vai dizer a você com toda clareza o óbvio: os filhos não aprendem com o que ouvem, aprendem com o que veem. Os filhos não aprendem com discurso. Aliás, discurso para eles é enfadonho. Parece, hoje não tem mais isso, mas no tempo do LP, que é do meu tempo, era aquele disco que enganchava e ficava pulando no mesmo lugar. Eles olham, eles observam, eles estão atentos. É por isso que o apóstolo Paulo diria milênios depois: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso é, me imitem naquilo que eu imito. Aquilo que eu faço, que é reflexo da minha imitação a Ele, vocês podem me imitar. Óbvio que nenhum de nós é 100% o que fala, nem fala o que é. Há entre nós uma rachadura primal, promovida pelo pecado, que nos fez viver, de certa forma, em maior ou menor grau, uma aparência. Só que há um limite de saúde nisso e a entrada num território de patologias da alma que muitas vezes são incontroláveis e até destruidoras. Olhem para mim, diz ele, façam o que eu fizer. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que sejamos vitoriosos nas batalhas, é que nós precisamos nos tornar referências onde Deus nos colocar. Paulo foi posto num navio que afundou e foi a única voz ouvida. Foi a uma ilha, como eu preguei há poucos dias, picado por uma víbora, tornou-se referência. É preso em prisão domiciliar em Roma, torna-se referência. Quem anda com Deus precisa muito mais do que o discurso, porque palavra sem gesto é simplesmente verborragia, ou como eu gosto de chamar, logorreia, que não leva a nada. Já cansei de receber no meu gabinete, hoje menos, porque as broncas de gabinete eu mando para o reverendo Técio. Mas já cansei de receber senhoras que dizem assim: eu casei enganada. E eu pergunto por quê? Ela diz: porque ou eu me enganei ou ele me enganou. Eu digo: o que é que acontece para a senhora dizer isso? E ela diz assim: porque ou ele não era o que era ou não é o que é. Fui enganada, ou por mim ou por ele. Porque na convivência a máscara cai. Na convivência o discurso morre. Na convivência a coreografia desaparece e fica o que é. As vitrines são quebradas. Os manequins são detonados. E a realidade do que se é aparece. E por isso a nossa luta é pedir a Deus que dia a dia nós sejamos o que somos para a glória dEle. Porque senão o primeiro a adoecer seremos nós, e os que estarão ao nosso redor adoecerão depois. Recentemente, numa reunião da Câmara dos Bispos, eu disse: em palavra cabe tudo, prestem atenção aos gestos, aos passos, à caminhada, ao compromisso. Porque em palavra, depois de muitos anos, quando a gente vai sendo povoado intensamente pelos cabelos brancos, a gente percebe que palavra cabe tudo. Falar é fácil, falar é simples. O que Gideão diz é: olhem para mim. Corre todos os riscos que um humano pecador pode correr, porque ele era um pecador também, mas ele tem suficiente estrutura e coragem e fé para dizer: olhem para mim. Esse é o primeiro passo. Que sejamos referência, não santos do ponto de vista de não pecar, até porque ser santo não é isso. Porque nenhum de nós consegue parar de pecar.
Essa é uma fonte, somos uma espécie de chafariz que jorra pecado o tempo todo e só não somos consumidos porque Deus tem uma Itaipu de graça, de perdão. Mas um mínimo de coerência para nossos filhos, para o nosso cônjuge, para os nossos colegas, para os nossos companheiros, para que possamos dizer: olhem para mim, façam como eu fizer. Esse é o primeiro passo para a vitória. Se alguém perceber que nós somos uma contradição ambulante, que nós somos um discurso vazio, que não encarna, um verbo que não encarna, por mais lindas que sejam as palavras, elas serão absolutamente vazias. É por isso que Deus se agrada quando nós pecamos e sem muita conversa dizemos: pequei. Basta isso. É por isso que agrada ao coração de Deus quando nós assumimos as limitações e as falhas que temos e dizemos: Senhor, errei, eu sou isso aí, é isso que eu sou, eu não sou o que se pinta, eu não sou, como diz um amigo, esses trios elétricos que andam por aí adornados, eu sou isso. Deus se agrada. E é impressionante como Deus interrompe o discurso da confissão quando aparência e ser se casam. Eu posso olhar para os meus filhos, você para os seus filhos, olhar para minha esposa, você para a sua, o seu esposo, para a sua família, para os seus colegas, para seus amigos e dizer: olhem para mim, faça como eu fizer. E aí? É o primeiro passo para a batalha. O segundo é aprender a usar as armas de Deus, por mais esquisitas que sejam. Do outro lado, um exército quase que letal, acostumado a lutas. Agora vem Gideão com 300. E Deus então diz as armas que eles vão usar. Numa mão, uma trombeta. Numa mão, uma trombeta. E na outra, a espada, a tocha, fosse lá o que fosse. O cântaro que era onde a tocha ardia. Essas são as duas armas. Nossas batalhas não serão vencidas com discurso, com fraseado, com repetição de chavões, com jargões, com frases de efeito, com gritos. Nada contra gritos, isso é questão de temperamento. Tanto louva a Deus o que grita, como o que está caladinho ali com o coração quebrantado no altar. O que nós precisamos é ter consciência que numa mão há de estar a trombeta que representa o louvor e na outra o cântaro que representa a nossa própria vida. E a ordem de Deus, quando ele parte para cima dos midianitas, e Deus fala a Gideão, e Gideão comunica isso ao povo, é a seguinte: quebrem os cântaros e toquem as trombetas. Quebrar o cântaro é quebrar o ego. Há muita gente que ora dizendo assim: Senhor, quebranta-me. Outro dia eu perguntei a uma jovem: você sabe o que é quebrantamento? É quando eu choro. Eu digo: não, isso aí pode ser só uma descompensação emocional. Ou então você chorona. Nada contra chorão. Eu tenho amigos que você começa a conversar, toca num assunto, daqui a pouco os olhos estão molhados. Eu já falei de uma tia que chorava em aniversário. Todo mundo cantando parabéns e ela chorando, e você... Uma vez eu perguntei: escute, a senhora está bem? Estou. A senhora gosta de chorar? Gosta. De então chore. Não tem nenhum problema. O erro é quando associamos quebrantamento a choro inevitavelmente. Claro que quebrantamento pode ter choro, mas há muito choro sem quebrantamento. O que se chama por aí de lágrimas de jacaré. O que é quebrantamento?
Ser quebrantado, se a gente souber de fato o que é ser quebrantado, vai ter muito cuidado a orar dizendo: quebranta-me. Quebrantar é quebrar, é partir. É usado no contexto da quebra da cervical. É quando a pessoa que não quer dobrar-se é dobrada. É quando a pessoa que não quer curvar-se é curvada. É quando a pessoa abusa da longanimidade de Deus e de todas as chances que Deus dá, e Deus, para o bem da própria pessoa, vem e enverga. Por isso o provérbio diz: o homem que muitas vezes é repreendido e não se corrige, é quebrantado repentinamente, sem que haja cura. Louvor e quebrantamento. Não há louvor sem quebrantamento. Louvor, vocês do louvor aprendam, só há louvor se houver quebrantamento. Louvor sem quebrantamento é show, é teatro, é espetáculo, é performance, é coreografia, é música para a perna e não para o coração. Quando há o casamento de uma alma quebrantada com os lábios que louvam, o nome do Senhor é exaltado. A antífona que Carmen escolheu para o processional quando nós entramos, que é louvor à Trindade, foi escrita por Henry Maxwell Wright. Você sabe quantos louvores esse irmão compôs? 1.800 louvores durante a vida. Quem o conheceu e escreveu sobre ele, disse que frequentemente era difícil ele abrir a boca sem que jorrasse louvor. Era uma coisa natural, espontânea, quebrantamento, a alma encharcada, completamente tomada pelo louvor, fez com que Henry Maxwell Wright escrevesse 1.800 louvores. Depois nós cantamos Rei das Nações, ó Rei das Nações, escrito por um moço que, dadas as devidas proporções, também foi assim. Jorge Herder, paulista, partiu para o céu há 2 ou 3 anos, vitimado por um câncer. Deixou louvores como Barnabé, deixou louvores como esse que nós cantamos, ó Rei das Nações. Isso é gente que louva, que não apenas tem talento para compor, que não apenas é expert para escrever partituras, que não apenas tem habilidade para tocar instrumento. Eu prefiro um desafinado cheio do Espírito Santo do que um afinado carnal. Por isso que a Bíblia diz que Deus aceita o louvor das crianças de peito, que não leem, que não sabem o que é música, mas que louvam. O que Gideão está aprendendo e ensinando ao povo é: a segunda arma é louvar a Deus com o coração quebrantado. É chegar no meio da refrega e dizer, olhar para o inimigo, para a batalha e dizer: Senhor, do ponto de vista humano não dá. Qualquer sensatez me diz que não dá. Toda a lógica humana cartesiana de começo, meio e fim prova para mim que não dá. Qualquer pessoa madura olhando vai dizer: não dá, agora eu vou. Porque eu tenho na mão o louvor e na outra o quebrantamento. Por isso que Deus diz: quando eu mandar, quebrem os cântaros e toque a trombeta, bendito seja o nome do Senhor. Cristão não vence batalha com armas carnais. É pior. Cristão vence batalha tendo na mão um louvor, um elogio a Deus, como Jó. Ontem eu conversava com alguém sobre Jó. Depois de tudo, e Jó não era robô, Jó era gente de carne e osso, que viveu no tempo e no espaço. Depois de todas as notícias ruins, depois que todos os carteiros do inferno chegaram, depois que todos os e-mails do cão apareceram, depois que a desgraça era absoluta e irreversível, a Bíblia diz assim: e ele prostrado adorou. Isso é quebrantamento, isso é louvor. Não é louvor de quem precisa ser próspero para louvar,
Não é louvor de quem precisa ter vitórias humanas para louvar. Não é louvor de quem precisa ter saúde esbanjada para louvar. Não é louvor para quem precisa entender. É louvor para quem crê. Jó prostrado adorou. Por isso a Bíblia diz que ele louvou a Deus no olho do furacão, no meio da encrenca. Tenha na mão a segunda arma, casada com a outra, louvor e quebrantamento. Diga a Deus, seja sincero e sincera, está doendo, está ruim. Não é dizer o contrário, isso é neurolinguística. Está ruim, está doendo, a minha fé está diminuindo, não aguento mais. Diga a verdade. Quebrantado diz a verdade. Mas no meio de tudo diga, não entendo, não aguento, está difícil, mas bendito seja o teu nome. Eu não sei, mas tu sabes. Eu não sei onde isso vai dar, mas tu sabes. E se tu sabes, para mim, basta. Eu não sei como vou continuar o enfrentamento, mas tu sabes. Louvor e quebrantamento, quebrantamento e louvor. O quebrantado diz, não eu, mas tu. Seja feita a tua vontade. E o que louva no meio do furacão diz, bendito seja o teu nome. Em terceiro lugar, a ordem de Deus foi, permaneça cada um em seu lugar. Na trincheira, no posto. Não é a agitação, o corre-corre que vai determinar a vitória. Não é o ativismo que vai estabelecer a vitória. O Senhor diz, fique no seu lugar. É como se Deus dissesse, ou você vai ou eu vou. Se você quer ir, vá. É por isso que Davi humildemente orava e dizia, vou ou não vou a essa batalha? Tenho que ir lutar contra os filisteus, vou? Deus dizia, vá. Em outra oportunidade, uma vila pequenina chamada de Keila, Davi diz, e agora, Senhor, vou ou não vou? Deus diz, não, agora fica você e eu vou. Fique no seu lugar. Não é o ativismo, a correria, a agitação que vai gerar a vitória nessa dimensão de luta. O Senhor diz aí no verso 21, diz o texto no verso 21, cada um permaneceu no seu lugar, orando, clamando e só aguardando o fim da história. E como o tempo passa rápido, eu quero mostrar a vocês o resultado disso e tudo. Verso 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tomou a espada de um contra outro, e isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zerará. E aí vai o texto. Não precisou nem de Israel lutar. Eles próprios se destruíram. Queridos, olha aqui para mim. Ou isso tudo é verdade, ou a gente está brincando. Ou nós estamos perdendo tempo, vivendo coreografia de religioso que chega aqui e faz uns gestos, usa um palavreado. Ou isso é verdade, ou vamos embora. A verdade que eu creio, e eu prego no que eu creio, e creio no que prego, é que quando esses passos são dados, Deus toma a frente e a vitória é garantida. E você vê com seus olhos os seus próprios inimigos se destruindo mutuamente. As armas que seriam usadas contra você serão usadas contra eles mesmos. Israel não precisou fazer nada, só louvando e quebrantamento, louvor e quebrantamento, quebrantamento e louvor, cada um no seu lugar. De repente, e Deus havia dito, eu vou espalhar um ruído, que vai ser da seguinte forma: até uma folha seca que cair, eles vão ter um pavor tão grande que vão correr desesperados. Você não tem ideia das armas que Deus tem para lutar por você.
Você não imagina, por mais que imaginativo ou imaginativa seja, o arsenal. Só que estas armas são, do ponto de vista humano, irônicas, esquisitas. Mas a verdade é que nunca perderam uma, bendito seja o nome do Senhor. Não há registro que nenhum dos 300 de Gideão tenha morrido. Mas há registro de que todo o exército dos midianitas foi dizimado, porque o Senhor lutou contra eles. É o princípio de Davi, quando diz: tu vens contra mim com espadas e paus e escudos, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Era como se o pequeno Davi dissesse: pode vir quente, que eu estou fervendo. Estou fervendo no fogo do Espírito, fervendo na fogueira do Espírito Santo. E o único trabalho que vai se ter na vida, quando a gente recua e deixa Deus lutar, é contar os despojos, porque todos eles carregaram os despojos. Tem luta. Primeiro, ore e diga: Senhor, faça de mim referência na minha casa, na minha família, entre os meus. Não que eu seja infalível, jamais serei. Mas eu gostaria, Senhor, que eu, dia a dia, fosse me tornando referência, exemplo, silencioso. Segundo, una quebrantamento a louvor. Não louve sem quebrantamento, porque quem é quebrantado louva. E terceiro, fique onde está. Não corra de encontro ao vento enquanto o louvor toca alguma coisa. Observe. Faça um teste. Nas lutas que você tem travado, já tentou de tudo com suas armas e não tem jeito. Já tentou vencer e não vence. Já vem há anos orando e não tem jeito. Dê esses 3 passos. E qualquer dia desses você vai me procurar e vai dizer: bispo, tem um tempinho para eu contar meu testemunho? O Senhor é a nossa força, é o nosso cântico e é a nossa salvação. Moisés disse isso logo depois que atravessou o Mar Vermelho, logo depois que o impossível aconteceu, logo depois que ele percebeu que andar com Deus não é imaginação, é concretude, aqui e agora. O outro lado, quando ele olha para trás e vê aquela imensidão e o exército da maior superpotência do mundo liquidado, ele escreve um salmo. A sua irmã Miriam se adorna com fitas, toma pandeiros e dança de um lado para o outro. E ele diz: o Senhor é a nossa força, o nosso canto e a nossa salvação. Às vezes Deus nos encurrala em becos sem saída e deixa as nossas armas anuladas para que aprendamos que todo o poder vem dele e quem com ele anda vai vencer, mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus. Enquanto cantamos, eu quero fazer um convite. Vamos ficar em pé. Não precisa ter premonição para afirmar que há muitos de vocês em luta. Luta para vencer um pecado que não consegue. Luta para vencer um hábito. Eu não falo nem de coisas extravagantes. Luta para vencer um jeito de ser. Luta para vencer uma refrega na vida profissional, empresarial, familiar, pessoal.
cansado. Eu desafio a que faça um teste, não comigo. Se você esperar de mim, estará perdido, perdida. Mas de Deus, faça um acerto com Deus aí, calado, calada. E diga: eu agora quero lutar com tuas armas. Com as minhas não tem jeito, já são anos tentando. Enquanto nós cantamos um louvor, eu quero convidar aqui à frente, ao altar, aqueles que hoje dizem: Senhor, de agora para frente é com as tuas armas, com as minhas não dá. É muito tempo, já cansei. De hoje em diante eu quero o teu equipamento. Enquanto cantamos, venham para cá e vamos orar depois.